Uau! Seja bem-vindo ao 6º capítulo do livro As Grandes Verdades da Bíblia. E este capítulo falará sobre a imaginação, a casa de Deus. Você é a sua imaginação. Você cria a sua realidade. Sua imaginação cria o seu mundo. E se você realmente quer mudar a sua vida, aprofunde esse tema. Ouça de novo e de novo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você para que você esteja se inscrevendo, pois a partir de agora, cada capítulo mais intenso, cada capítulo mais revelações. Então, fique conosco, acompanhe essa jornada, compartilhe com as pessoas que você ama e faça a sua parte. Nós estamos trazendo Joseph Murphy até você e você poderá levar até mais pessoas. Sou muito feliz e grato por você ser a peça fundamental de toda essa jornada. Sem você, nada disso faria sentido, pois nós já estamos descobrindo as grandes verdades, mas você pode ser o próximo. Vem conosco para o 6º capítulo da imaginação. Que bom que você está aqui hoje nesse capítulo, além de emocionante, grandes revelações. Sua imaginação cria a sua realidade. E o convite é para que você ouça esse capítulo até o final mais uma vez. Dando início a esse fabuloso capítulo com a seguinte frase: Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos como o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiavam-no e já não podiam lhe falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiavam ainda mais. Pois lhe disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E como isso? Tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-me a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o. O pai lhe disse: Que sonho é esse que eu tivesse? Por acaso viremos eu e sua mãe e seus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? No livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3 a 10. José, na Bíblia, representa a faculdade fundamental do homem, que é a imaginação. Essa faculdade tem o poder de projetar na tela da visibilidade, em substância e forma, cada ideia que a mente pode conceber. José é o estado da mente em que a pessoa se expande por todos os aspectos, espiritualmente, mentalmente, intelectualmente, financeiramente e profissionalmente. A imaginação é a faculdade mais produtiva e poderosa. É frequentemente menosprezada pelo homem comum, que se refere a ela como sendo enganadora, apenas uma ilusão. Os homens de José, que representam as outras faculdades da mente, zombam e desdenham de José ou a imaginação. Ou seja, outras faculdades, inclusive os 5 sentidos, ainda não despertaram espiritualmente e estão funcionando no nível dos 5 sentidos. É a referência que se encontra na Bíblia. Tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Gênesis 37, versículo 8. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Israel representa um príncipe governando com Deus. Em outras palavras, é qualquer homem que reconhece a soberania do Espírito dentro dele e que reconhece o Espírito Deus como seu guia, governando, orientando e controlando todas as suas atividades. Ele está sob os auspícios divinos em tudo o que faz. José é o filho da sua velhice. A palavra filho significa expressão ou manifestação. Velhice refere-se à sabedoria e compreensão das leis da mente e da atuação do Espírito infinito no homem.
A velhice pode ser encarada não como a fuga dos anjos, mas como o amanhecer da sabedoria. A imaginação disciplinada, controlada e orientada é o filho da sua velhice. A imaginação é um instrumento poderoso usado pelos grandes cientistas, artistas, físicos, inventores, arquitetos e místicos. Quando o mundo dizia, não pode ser, é impossível, o homem da imaginação afirmava, está feito. Através da imaginação, você pode penetrar nas profundezas da realidade e revelar os segredos da natureza. José é um sonhador e um sonhador de sonhos. Isso significa que ele tem visões, imagens e ideias na mente. Sabe que existe um poder criativo que reage às suas imagens mentais. As imagens mentais que são formuladas são desenvolvidas em sentimento. É sensato dizer que todos os nossos sentidos são modificados no único sentido, que é o sentimento. O sentimento é a fonte de poder. Quando você se dedica e se regozija com a imagem mental, gera automaticamente o sentimento apropriado, pois cada ideia possui uma fragrância própria. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiavam ainda mais. Gênesis 37, 5. Talvez no momento em que você está lendo, você tenha um sonho, ideal, plano ou propósito que gostaria de realizar. Odiar na Bíblia significa rejeitar ou repudiar mentalmente o que é falso. Os pensamentos, sentimentos, crenças, opiniões e julgamentos em sua mente são os seus irmãos que o desafiam, menosprezam o seu sonho e lhe dizem: não pode, não há esperança, é inútil, é impossível, esqueça. Você descobre, por exemplo, que existe em sua própria mente uma controvérsia com seus irmãos. A oposição se instala. A maneira como você lida com essa posição na mente é desviando a atenção das evidências dos sentidos e das aparências das coisas, começando a pensar claramente e com total interesse em seu alvo ou objetivo. Quando a mente está inteiramente concentrada no objeto, você está usando a lei criativa da mente. Mantenha essa atitude afirmativa da mente e vai experimentar a alegria da prece atendida. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Gênesis 37, 7. Isso significa que tudo o que você imaginou e sente como verdade irá acontecer. Eleve o seu ideal ao ponto de aceitação da mente. Exalte-o, entregue-se plenamente. Elogie o seu ideal. Dispense-lhe devoção, amor e atenção. E na medida em que continuar agindo assim, sabendo que existe um único poder, todos os pensamentos que zombam e desdenham do seu ideal serão neutralizados e prestarão obediência ao seu estado da mente exaltado. Isto é, perderão todo o poder que possuíram e desaparecerão por completo da sua mente. Através da faculdade de imaginar o resultado final, você tem controle sobre quaisquer circunstâncias ou condições. Se deseja promover a realização de qualquer desejo ou ideia, forme uma imagem mental da realização. Imagine constantemente a realidade do seu desejo. Dessa maneira, estará compelindo a se consumar. O que imagina como verdadeiro sempre subsiste na dimensão seguinte da mente. Se você permanece fiel ao seu ideal, irá um dia concretizá-lo. O arquiteto mor dentro de você projetará na tela da visibilidade o que gravou na sua mente. José, a imaginação, usa uma túnica talar. Na Bíblia, uma túnica representa um traje da mente, ou seja, uma cobertura psicológica ou atitude da mente. Os trajes mentais são os pensamentos, convicções, ânimos e expectativas. A túnica de muitas cores representa as muitas facetas do diamante ou a sua capacidade de vestir qualquer ideia em forma. Pode imaginar, por exemplo, que seu amigo pobre está vivendo no seio do luxo. Pode ver o rosto dele se iluminar de alegria, a expressão mudar, um sorriso jovial entreabrir os lábios. Pode vê-lo exatamente como deseja, radiante, feliz, próspero e bem-sucedido. Sua imaginação é a túnica de muitas cores. Pode vestir e concretizar qualquer ideia ou desejo. Pode imaginar abundância onde há carência, paz onde há discórdia, saúde onde há doença e alegria onde há tristeza.
Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Gênesis, capítulo 37, versículo 8. A imaginação é a primeira faculdade e tem precedência sobre todos os outros poderes ou elementos da consciência. Teve ainda outro sonho e se referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 9. Na antiga simbologia, o sol e a lua representavam o consciente e o subconsciente. As 11 estrelas representavam os 11 poderes além da imaginação. O autor inspirado está nos dizendo novamente que a mente disciplinada tem preponderância sobre todas as outras faculdades da mente e controla a direção do consciente e subconsciente. A imaginação é a primeira e principal, pode ser cientificamente orientada. José no Egito. Isso significa que tudo o que imaginou e sentiu como verdadeiro está depositado no subconsciente e irá se consumar. Representa a mais elevada percepção da verdade. Nesse processo, José, ou seu ideal divino, parece morrer exatamente como a semente morre, antes de se tornar um fruto ou uma árvore. Mas os ossos permanecem. Os ossos aqui são simbólicos de sustentação e simetria. Quando o desejo é realizado, os ossos ou padrões de um novo desejo ressurgem na mente, pois você está destinado a ir de glória em glória. Sua jornada é sempre para a frente, para cima e para Deus. Shakespeare já usava a imaginação. Shakespeare escutava histórias antigas, fábulas e mitos no seu tempo. Na imaginação, vestiu todos os personagens, um por um, dando-lhes cabelo, pele, músculo, ossos e etc., dando-lhes vida e apresentando em suas peças com tanta intensidade que pensamos estar lendo a respeito de nós mesmos. Vista a verdade com traje do amor e da beleza. Com o olho da imaginação, você pode contemplar uma bolota de carvalho e construir em torno disso uma floresta espetacular, repleta de rios, córregos e remansos. Pode povoar a floresta com vida de toda espécie. Pode acrescentar um arco-íris a cada nuvem. Pode olhar para um deserto e fazê-lo desbrochar como uma rosa. Muitas horas de estudo e trabalho jamais poderão produzir um Milton Shakespeare, Phidias e Beethoven. Os homens realizam grandes coisas nos momentos serenos, imaginando que as coisas do infinito, desde o princípio dos tempos, são claramente visíveis. Torne-se um sonhador prático. Você deve colocar uma base sobre seus sonhos. Decida fazer com que seus sonhos se convertam em realidade. Retraia e abstraia sua atenção das aparências das coisas. Muito embora os sentidos neguem aquilo pelo qual você está rezando, afirme que é verdadeiro em seu coração. Traga a mente de volta de suas andanças a esmo atrás dos falsos deuses do medo e da dúvida, levando-a a repousar no onipotente da presença espiritual interior. No silêncio e quietude da mente, pense no fato de que há apenas um único poder e uma única presença. Dedique toda a sua atenção mental a reconhecer a soberania absoluta do poder espiritual, sabendo que esse poder, Deus, possui a resposta e está agora indicando o caminho. Confie nele, acredite nele. Caminhe pela terra com a certeza de que sua prece já está atendida. O escultor olha para um bloco uniforme. A partir deste bloco, através da imaginação divina, ele pode revelar a Madonna e produzir uma visão eterna da beleza e alegria. A Madonna está em sua mente e ele esculpiu todas as partes necessárias para revelar a sua imagem mental. Tudo acontece primeiro na mente para ser projetado na tela do espaço. Há sempre uma saída. Quando a noite está escura e você não consegue avistar qualquer saída, isto é, quando o seu problema é mais intenso, deixe que a imaginação revele a solução. Elevo os olhos, faculdade imaginativa, para os montes, de onde me virá o socorro. Salmos, capítulo 121, versículo 1. Os montes referidos são de uma cordilheira interior, a presença de Deus em você. Ao procurar orientação e inspiração, fixe os olhos nas estrelas da verdade de Deus, como por exemplo, a inteligência infinita me leva e me orienta. Ou então, a sabedoria divina me revela a resposta, e eu sou inspirada do alto. O homem é o tabernáculo. Cada homem é o tabernáculo de Deus.
Não importa quão baixo tenha afundado, a presença curativa infinita está esperando para assisti-lo. Está dentro de nós, esperando o momento de ser chamado. Você pode usar a imaginação em todos os relacionamentos humanos de uma maneira maravilhosa. Imagine que está no lugar da outra pessoa. Isso lhe indica o que fazer. Imagine que a outra pessoa está expressando tudo o que sempre desejou vê-la expressar. Veja como ela deve ser, não como parece ser no momento. Talvez esteja mal-humorada, sarcástica, amarga e hostil. Pode haver muitas esperanças frustradas e tragédias espreitando em sua mente. Saúde a divindade nela. Deixe que o Espírito em você fale com o Espírito nela e afirme que há harmonia, paz e compreensão divinas entre vocês. Entregue o infinito compreendendo que as verdades de Deus estão dentro dela, apenas esperando o momento de nascerem, de serem libertados. Pode afirmar, se desejar. Deus espera para nascer nela. É possível que você consiga atear no coração de outra pessoa o fogo do amor de Deus, e talvez essa centelha possa desencadear um incêndio divino. Deixe que a obra-prima se manifeste. Leonardo da Vinci, através do seu dom de imaginação, meditou sobre os 12 discípulos e o que significavam. Mergulhou em profundos desvaneios. A faculdade da imaginação revelou-lhe as imagens perfeitas do reservatório infinito dentro dele. Em decorrência do foco perfeito, o olho interior brilhou com uma luminosidade intensa que o inspirou, e dessas imagens divinas saiu a obra-prima e a última ceia. Como dizia Og Mandino, as mãos de Deus revelaram-lhe o que precisava ser revelado. A imaginação criou o seu baralho de cartas. Muito antes da nossa Bíblia ser publicada, a sabedoria antiga já dizia: assim como um homem imagina e sente, assim se torna. Este ensinamento está perdido na antiguidade. Assim como o homem pensa em seu coração, ele se manifesta fora dele. A lenda conta que, há muitos milhares de anos, os sábios chineses se reuniram sob a liderança do mais sábio de todos para discutir uma solução para o problema de imensas hordas de brutais invasores que estavam pilhando e saqueando a terra. A questão a ser resolvida era a seguinte: como podemos preservar a sabedoria antiga da destruição dos invasores? Foram apresentadas muitas sugestões. Alguns achavam que os pergaminhos e símbolos antigos deveriam ser enterrados nas montanhas do Himalaia. Outros sugeriram que a sabedoria fosse depositada em mosteiros no Tibete. Houve também quem dissesse que os templos sagrados da Índia eram os lugares ideais para a preservação da sabedoria de Deus. O mais alto dos sábios permaneceu em silêncio durante toda a discussão. Chegou mesmo a dormir enquanto os outros falavam, para a desolação geral. Mas despertou pouco tempo depois. Tal como era chamado Deus naquela época, deu-me a resposta, que é a seguinte: vamos convocar os grandes artistas pictóricos da China, homens dotados com a imaginação divina, e dizer-lhe o que desejamos realizar. Eles apresentaram, em forma de imagens, as verdades eternas, que são preservadas para todo o sempre e por incontáveis gerações ainda por nascer. Quando tiverem concluído a representação simbólica das grandes verdades, poderes, qualidades e atributos de Deus, através de uma série de imagens em cartas, diremos ao mundo que um novo jogo foi criado. Os homens do mundo inteiro, para todo sempre, usarão as cartas como um jogo de azar, sem saber que através desse artifício simples estamos preservando os ensinamentos sagrados para todas as gerações. Esta foi provavelmente a origem das cartas de tarô e também do nosso atual baralho de cartas, que é derivado delas. O antigo sábio chinês, segundo a lenda, acrescentou: se todos os escritos sagrados forem destruídos, poderão ser ressuscitados a qualquer tempo através dos ensinamentos simbólicos e dos significados profundos de várias imagens nas cartas. A imaginação reveste todas as ideias e lhes dá forma. No ato da imaginação, o que está oculto em seu ego mais profundo vem à tona. Pela imaginação, o que existe latente e que está adormecido dentro de você adquire forma em pensamento. Você contempla o que até então não havia sido revelado. Você está sempre usando a imaginação. Vamos examinar alguns exemplos simples. Quando você está prestes a se casar, tem imagens vívidas e realistas na mente. Imagina que viu o padre, o ministro, o rabino, ouviu pronunciar as palavras, viu as flores da igreja, ouviu a música, imaginou a aliança em seu dedo
e na imaginação viajou em lua de mel. Tudo isso são imagens mentais que você criou por si mesmo, em sua própria mente. Da mesma forma, antes de se formar, projetar na sua mente uma cena maravilhosa. Projetou todas as ideias que tinha a respeito da formatura. Imaginou um professor, o reitor, lhe entregando o diploma. Viu todos os colegas usando as togas, ouviu sua mãe, pai, namorado ou namorada lhe dando os parabéns. Sentiu os abraços e beijou no rosto. Era tudo tão real, dramático, emocionante e maravilhoso. As imagens aparecem à vontade em sua mente, como se surgissem do nada. Você sabe e deve admitir que havia e há um Criador interior com o poder de moldar todas essas formas que viu na mente, dotando-as de vida, movimento e voz. Essas imagens lhe dizem: vivemos apenas para você. Por que ele fracassou 5 vezes? Conversando recentemente com um jovem, descobri o motivo pela qual ele fracassara 5 vezes. É que ele tinha uma imagem subconsciente de fracasso. Tendo fracassado uma vez, começou a dizer a si mesmo: acho que vou fracassar de novo. A expectativa e o medo acarretam os repetidos fracassos. Ele aprendeu que o subconsciente reagiu de acordo com a sua imagem mental constante. Além do mais, encarou o seu medo do fracasso como uma solicitação e tratou de concretizá-la. O jovem começou a compreender que é levado literalmente pelo subconsciente, o qual leva tudo a sério. Compreendeu que ele próprio não tinha vontade, desejo ou inclinação para ser bem-sucedido. Expliquei-lhe que tudo o que ele precisava fazer, independentemente de sua atitude no momento, era projetar-se no papel de um homem e ouvir o seu superior dizendo as repetidas vezes: parabéns por seu sucesso. A organização está orgulhosa de você. Ele passou a fazer isso todas as noites por cerca de 15 minutos, num estado relaxado antes de dormir. Imaginava o superior apertando-lhe a mão, usando as palavras apropriadas já mencionadas antes. Persistiu nessa imagem todas as noites até que se tornou algo natural, razoável, aceitável na sua mente consciente. Depois, naturalmente, a imagem foi absorvida pelo subconsciente. Ao final de 3 semanas, ele teve subitamente a promoção que desejava, experimentando objetivamente o que traumatizara subjetivamente. Como chegou à resposta? Um jovem estudante de medicina, prestando exames finais, deparou-se com uma questão extremamente difícil. Serenou a mente, relaxou por alguns minutos e disse repetidas vezes, lentamente: a inteligência infinita conhece a resposta e vai me revelar. Continuou a responder às outras questões que eram fáceis. Não demorou muito para que a imagem da resposta à questão surgisse nitidamente em sua mente. Apareceu em palavras, como a página de um livro, como toda a resposta escrita. Ele havia relaxado a mente consciente. Depois, a sabedoria subjetiva proporcionou-lhe a resposta, que surgiu com clareza na mente consciente racional. A sua premissa está correta? A mente funciona como um silogismo. Se a premissa está correta, a conclusão ou resultado será correspondente. O subconsciente só raciocina dedutivamente e sua frequência ou conclusão está sempre em harmonia com a premissa. Defina a premissa certa em sua mente e será subjetivamente compelido a adotar a ação correta. Os seus movimentos e ações exteriores são a reação automática do movimento interior da sua mente. Ouvir um amigo ou um colega de trabalho dar parabéns pela sua decisão maravilhosa repetidas vezes irá induzir o movimento de ação certa em sua vida. Como Goethe usava a imaginação? Goethe usava a imaginação sabiamente quando deparava com as dificuldades e apuros. Seus biógrafos ressaltam que ele costumava passar muitas horas sozinho mantendo conversas imaginárias. Era bastante conhecido o seu hábito de imaginar um dos amigos sentados numa cadeira à sua frente, respondendo da maneira certa. Em outras palavras, se ele estava preocupado com qualquer problema, imaginava que o amigo ia lhe dar a resposta certa ou apropriada, acompanhada dos gestos habituais e o tom da voz, fazendo as cenas imaginárias tão reais e nítidas quanto possível. Como ele resolvia problemas financeiros? Um corretor costumava comparecer às minhas conferências na cidade de Nova York. Há muitos anos, revelou o seu método de resolver as dificuldades financeiras, que era extraordinariamente simples. Tinha conversas mentais imaginárias com um amigo banqueiro milionário, que lhe dava repetidas vezes os parabéns por seus julgamentos sensatos e objetivos em relação a investimentos e não lhe poupava elogios pela compra das ações certas. Ele costumava persistir nessa conversa imaginária até que psicologicamente a fixava em sua mente como uma espécie de convicção. O subconsciente reagia de acordo com o resultado e era o seu sucesso como corretor.
O Sr. Nicol, um aluno de Ouspensky, costumava dizer: dê toda a atenção à sua fala interior. A faça com que esteja de acordo com o seu objetivo. A fala interior deste corretor certamente correspondia ao seu objetivo de efetuar investimentos sólidos para si mesmo e para seus clientes. Ele me disse que seu principal objetivo nos negócios era ganhar dinheiro para os outros e vê-los prosperar financeiramente através de seus conselhos. Era mais do que evidente que estava usando as leis da mente construtiva. É a imagem mental mantida que é revelada na câmara escura da mente. Projete o seu filme mental frequentemente. Adquira o hábito de exibi-lo na tela da sua mente a todo instante. Depois de algum tempo, vai se tornar um padrão mental definido. O filme interior que você vê com os olhos da sua mente vai acabar sendo expressado de modo objetivo. E chama à existência as coisas que não existem. Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. E assim finalizamos o nosso 6º capítulo. Mais uma vez, muito feliz e grato por você estar aqui. Lembrando que se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho para receber as notificações do próximo capítulo, que falaremos as joias espirituais da verdade. Este livro, As Grandes Verdades da Bíblia, do autor Joseph Murphy, realmente está sendo revelador. É a sua imaginação que cria a sua realidade. Pode ser a realidade das pessoas com as quais você ama, desde que você acredite que você já as tem. A imaginação é a criação de tudo no universo. Tudo que você vê projetado, que você usa na sua casa, no seu trabalho, foi projetado na mente de alguém antes de se tornar visível. O invisível se torna visível. Esta é a mensagem do 6º capítulo. Você pode transformar a sua vida usando a sua imaginação. Seja bem-vindo ao mundo mágico onde tudo começa. Sua mente realmente é a sua maior riqueza. Tome posse e faça o seu mundo o novo mundo da expansão da consciência. O mundo que você sempre sonhou em viver. Muito obrigada por você estar aqui e eu te vejo no nosso próximo capítulo. Até lá!